Fala galera, beleza? Estamos aqui para o quinto episódio da nossa série de banco de dados, neste caso o Amazon DynamoDB, e neste episódio vamos falar sobre consistência de leitura escrita aqui no Dynamo. O Dynamo ele é um banco de dados NoSQL, né, como a gente já disse, e ele trabalha com consistência de leitura de uma forma diferente de outros bancos de dados, como os bancos relacionais, tá? Então, lá nos bancos relacionais a gente tem o AST por padrão, então toda a escrita, né, que está ocorrendo nas tabelas, basicamente elas vão ser comitadas, né, e sempre quando você vai fazer uma leitura, você pode trabalhar ali com métodos de isolamento e afins, mas o dado vai estar persistido, né, em todos os nós, porque a forma como ele é construído, basicamente você vai estar lendo, ele vai ter uma escrita num nó primário, né, e esse nó primário pode replicar dados para outros nós de leitura, por exemplo, mas basicamente vai ter ali uma leitura, uma replicação assíncrona ou síncrona, dependendo de como o cluster está montado. Aqui no Dynamo, a replicação por baixo dos panos, né, para os nós ali de partições, ele ocorre de forma eventual, né? Ou seja, quando a gente fala, né, de consistência aqui, a gente está falando de como os dados serão lidos, né? Em termos de dado mais recente, tá? Então aí a gente tem dois tipos: as leituras fortemente consistentes e as leituras eventualmente consistentes, tá? E aí é interessante dizer que o Dynamo ele trabalha com isolamento do tipo read committed, ou seja, os dados que estão sendo escritos na tabela, quando você vai ler esses dados, você só vai ler dados que estão comitados, tá? Então não tem a chance de você fazer uma leitura de um dado que não esteja ainda comitado numa tabela, tendo ali uma leitura fantasma, que a gente chama e tudo mais, tá? Uma leitura suja. E aí falando sobre a leitura eventualmente consistente, né? Como que ela funciona? Por padrão, o Dynamo ele trabalha as operações de leitura de forma eventualmente consistente. Ou seja, ela não garante que quando você ler um determinado dado, você fazer uma determinada query, por exemplo, um get item, que são operações que a gente vai ver mais para frente, mas vamos supor que vocês vão ali executar um get item. Não quer dizer que o dado que tem acabado de ser escrito, você vai ler esse dado, tá? Então, porque esse dado está sendo replicado de forma eventual ali por baixo dos panos, tá? Entre as partições, tá? Entre os nós de storage, tá? Neste caso, né, a gente tem uma menor latência nos requests, porque basicamente ele não vai ficar batendo no nó principal ali da onde está a determinada chave de partição, tá? E aí ele acaba sendo mais rápido, tá? E com um custo menor. E aí ele é usado, né, por padrão, como eu já disse. E aí como que é feito o cálculo? Cada solicitação de leitura eventual, né, eventualmente consistente, você pode ler 4KB, né, de dados, até 4KB, gastando apenas meio RCU. Tá? Então, toda operação eventualmente consistente gasta meio RCU para até 4KB de dados, né, um item com até 4KB. Caso o seu item tenha mais de 4KB, aí você vai usar um RCU, por exemplo, para um item de 8KB, por exemplo, tá? E aí vai sendo somado desta forma. Quando a gente fala de uma leitura fortemente consistente, ela vai garantir que o dado que foi escrito, o dado mais recente escrito, vai ser lido. Tá? Então você vai falar, olha, eu quero que a minha leitura seja consistent to read, né? Tem um parâmetro que você vai colocar como true, e você vai estar falando que sua operação de leitura vai bater ali no nó onde esse dado foi persistido, tá? De storage, no caso. E aí ele consome, tá? Mais capacidade de leitura, tá? E é utilizado quando você realmente precisa garantir, né, que a precisão, né, dos dados que estão sendo escritos seja
de forma essencial aí para sua aplicação. E aí cada solicitação de leitura fortemente consistente para um item de até 4 KB, ele vai gastar 1 RCU, tá? Então ele vai gastar basicamente o dobro de uma leitura eventualmente consistente. E aí quando a gente fala das escritas do Dynamo, tá? As operações de put, update, delete items são consistentes, né? Então basicamente elas são comitadas. E os dados são replicados automaticamente entre as partições, tá? Mas novamente, essa replicação ela vai ocorrer de forma eventual, por isso a questão da leitura eventual é possível, tá? E isso que também possibilita a escalabilidade que o Dynamo tem, a performance que o Dynamo tem, tá? E aí aqui tem uma atenção para arquiteturas multirregião, porque a replicação ela é feita de forma assíncrona, tá? Então ela toma mais tempo, porque as regiões elas estão distantes, né? Então pode ser que um dado escrito numa determinada região, por exemplo, Estados Unidos, demore um determinado tempo para ser replicado essa operação de escrita para outra região, por exemplo, São Paulo, tá? Então isso tem que ser considerado nas aplicações que estejam trabalhando com Global Tables, que a gente vai explicar em outro vídeo qual é o seu funcionamento, tá? Mas cada operação de escrita, ela de um item até 1 KB, então não é 4 KB igual a leitura, tá? Então um item de até 1 KB vai consumir 1 WCU. Então imaginando ali um item de 4 KB, vai consumir 4 WCUs, tá? Basicamente isso para as operações de escrita. E é isso para esse vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai já começar a operar aqui o DynamoDB, tá? Então a gente vai falar sobre as operações básicas aqui de put, get, update, delete, né? Que são basicamente o CRUD aqui do nosso DynamoDB. E a gente já vai ter aí comandos, né? Código sendo mostrado, tá? Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo, gente. Considere se inscrever no canal. Se você curtiu, curta, faça seus comentários e sugestões, tá? Se você quiser ter acesso a mais conteúdos, acesse o nosso blog lá, Code Data Ops. Beleza? Valeu e até a próxima.